Olá, hoje eu vou mostrar para vocês uma das formas mais baratas que tem de cultivar fora do solo. A gente já vem incentivando aqui na nossa região há muitos anos o cultivo em estufa, mas a gente sabe que com o preço que estão alguns produtos, nem todos os produtores têm condição de fazer estufa nesse momento. Então, a gente vai recomendar bastante esse ano que os produtores cultivem fora de solo, mas usando produtos que já tem na propriedade. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona o cultivo em túnel suspenso, que é essa estrutura aqui atrás, que vocês vão conseguir usar arcos que já tem na propriedade, plástico que já tem na propriedade, porque a maioria dos produtores cultivam em túnel baixo. Então acompanhe esse vídeo que a gente vai mostrar como cultivar nesse tipo de estrutura mais barata. Como vocês podem ver, esse tipo de estrutura é extremamente simples de ser feita. O próprio produtor pode fazer na propriedade. É algo muito parecido com um túnel baixo, que o produtor já está acostumado a fazer. A única diferença é que ele vai fazer a bancada de madeira. Então aqui vocês conseguem ver que o arco é o mesmo, pode ser esse arco de PVC. Se for arco de ferro, até melhor. Vai usar o mesmo barbante ou elástico que já usa no túnel baixo, mesmo plástico do túnel baixo e mesmos arcos. Então fica muito prático de fazer esse tipo de cultivo e o produtor sair do solo, que a gente sabe que ninguém gosta de colher agachado, ficar todo dia agachado. Então vai apenas fazer essa estrutura, essa bancada, que geralmente a gente deixa o arco um pouco mais afastado para que as plantas não fiquem encostando no plástico. Vai ter um corredor e outra bancada. Pode fazer quantas bancadas quiser e o comprimento daí vai depender do que o produtor quiser fazer ou tiver necessidade. Então aqui a gente cultiva diversas plantas, tá? A gente colheu as rúculas que estavam aqui, a gente já semeou mais para seguir as colheitas. Então plantamos aqui algumas mudas de morango. A gente planta alface em cima. Plantamos rúcula, salsinha, cebolinha. Aqui algumas flores também. Isso tudo só para mostrar que o produtor pode cultivar diversos tipos de plantas, tá? E além de cultivar em cima, também é possível fazer o cultivo de outras plantas embaixo, aproveitando essa água que cai aqui dos slabs, que seria perdida, a gente consegue cultivar outras culturas aqui embaixo. Aqui vocês podem ver que tem cenoura, por exemplo. Ó. Então a gente está cultivando cenoura nessa parte. Vocês podem ver que a sanidade das plantas está perfeita, não tem nada de praga, nada de doença, e a gente só usa produtos biológicos aqui nessas plantas. Então ali espinafre, aqui alguns temperos, beterraba. Aqui a gente coloca algumas plantas que não deveriam ser colocadas, são plantas muito altas, né? Mas a gente coloca para os nossos estagiários terem experiência nesse cultivo, ó. Mas vocês podem ver aqui, ó, o pimentão tá vindo muito bem. Então mesmo plantas altas se consegue cultivar. E claro, sempre quando fizer aplicação nos morangos em cima ou nas plantas que estiverem em cima, faz a aplicação embaixo também. Essa é uma das vantagens do cultivo com produtos biológicos, que a gente pode aplicar os produtos em qualquer tipo de planta. Couve-flor, aqui berinjela. A gente colocou alguns tomatinhos cerejas também aqui, só para o pessoal trabalhar aqui nas nossas estufas, os estagiários. Então é possível cultivar qualquer tipo de planta e a gente aproveita essa solução nutritiva que seria perdida, a gente aproveita para nutrir e irrigar essas plantas aqui de baixo. Então esse é um tipo de cultivo que a gente quer incentivar bastante aqui na região, para que o produtor saia do cultivo no solo e comece a cultivar em estufa. Então, como vocês viram no vídeo, é possível cultivar uma diversidade de culturas nesse tipo de cultivo fora de solo, em túnel suspenso, aproveitando tanto a parte de cima dos slabs como embaixo deles.
e tem diversas vantagens comparado com o cultivo no solo. A principal delas é poder colher em pé, poder trabalhar em pé com uma cultura do morango, por exemplo, que a gente sabe que dá muito trabalho de estar todo dia agachado, e comparado com o cultivo em estufa, ele tem um custo muito menor. Uma das coisas que deve se observar, claro, é locais de muito vento. Se for uma propriedade muito aberta, tiver muito vento, tem que cuidar esse tipo de estrutura para não fazer estruturas tão longas, para que elas sejam mais resistentes ao vento. Mas são diversas as vantagens desse tipo de cultivo comparado ao cultivo no solo. Então entre em contato com a nossa empresa para adquirir os produtos necessários que não tiverem na propriedade, como slabs, por exemplo. E para tirar qualquer dúvida, podem vir aqui na HM Hidroponics que a gente conversa com vocês.